Os profetas da era tecnológica diziam: a religião não tem futuro. Agora, os estudiosos do comportamento humano estão perplexos. Em plena era espacial, a humanidade se volta cada vez mais para o mistério, o inexplicado. Aquilo que alguns chamam de poderes extrasensoriais. As forças ocultas, que para alguns cientistas são fenômenos de uma nova dimensão. São energias desconhecidas. Mas o homem comum de hoje, repetindo milhões e milhões de anos depois o assombro do homem pré-histórico, mesmo já não vendo nos raios uma manifestação da ira dos deuses, também acredita que as forças sobrenaturais são responsáveis por tudo aquilo que ele não consegue explicar. Os cientistas querem provas, porque acham que se existe um mistério, são coisas da Terra, ou apenas poderes desconhecidos do próprio corpo humano. – 70% dos brasileiros, 60% dos americanos e europeus e vários outros povos acreditam em operações feitas por meios psíquicos, na levitação, em espíritos, em reencarnação e na capacidade da mente de mover objetos. Por quê? Em Paris, este homem consegue mover objetos sem tocá-los fisicamente. Em Tóquio, um garoto de 14 anos imprime num filme negativo qualquer imagem que passa pela sua mente. Um cientista russo produz o fenômeno da levitação, que ele chama de quase morte. Nas Filipinas, um espírita faz operações sem usar qualquer instrumento. Em São Paulo, Luiz Gasparetto mostra como desenha e pinta de olhos fechados, guiado por Rembrandt e Van Gogh e outros artistas, todos mortos. No país de Gales, uma mulher consegue retornar no tempo e narrar como viveu há 800 anos. No mundo inteiro, pessoas com poderes mediúnicos veem discos voadores ou objetos não identificados. E a própria Casa Branca se mostra interessada em investigar o problema. Todos estes fenômenos, que serão abordados nesta série de reportagens, são aceitos por muitos como manifestações do sobrenatural e da parapsicologia. Entre cientistas, entretanto, segundo a Associação Americana para o Progresso da Ciência, 10% acreditam nestes fenômenos. Outros 10% não acreditam de forma alguma. E 80% acham que precisam de mais provas para aceitar o inexplicável. O grupo de incrédulos, liderado pelo Dr. Paul Kurtz, da Universidade de Nova York, e integrado pelo astrônomo Carl Sagan, pelo psicólogo B.F. Skinner, pelo biólogo e autor Isaac Asimov e pelo filósofo Sidney Hook, acaba de criar a Comissão para a Investigação Científica dos chamados fenômenos sobrenaturais ou paranormais. Professor, what's the purpose of the Committee for Scientific Investigation of Claims of Paranormal? Qual é a finalidade da Comissão de Investigação Científica dos fenômenos paranormais ou parapsicológicos? Está aumentando em todo o mundo o número de pessoas que acreditam na parapsicologia e em outros fenômenos. Muita gente que diz ter poderes extraordinários não foi testada em laboratórios. Isto está chegando a proporções epidêmicas. Existem muitas provas científicas contra estas afirmações. E o público tem de conhecê-las. Foi para isto que criamos a comissão, para informar, investigar e pesquisar. Esta é a Universidade Duke, no sul dos Estados Unidos. Foi aqui, há 40 anos, que o Dr. J.B. Rhine começou a estudar os poderes da mente. Hoje, no Instituto de Parapsicologia, ele continua suas pesquisas e é considerado a maior autoridade mundial em parapsicologia e outros fenômenos sobrenaturais. Quando falamos de experiências psíquicas, que hoje chamamos de parapsicologia, ou pesquisas psíquicas, não nos damos conta de que este assunto é muito velho. A mágica e a religião
sempre tiveram uma afinidade muito grande com o que chamamos hoje de fenômenos parapsicológicos. Toda mágica tem um elemento psíquico, parece ser algo sobrenatural. E toda religião tem um aspecto sobrenatural do qual depende. E foi a pesquisa científica que nos levou a entender melhor tudo isto. Mas esta pesquisa é recente e só começou a ser feita depois que muitas pessoas começaram a pedir explicações para experiências que tinham vivido. E como essas experiências não podem ser explicadas por meios científicos normais, surgiu uma nova ciência, a ciência da parapsicologia. De certo modo, o Dr. Ryan tem razão. Poucos se atrevem a contestar ou pedir explicações científicas para os milagres de Jesus Cristo, para as curas observadas na Gruta de Lourdes, ou para o poder de levitar, de flutuar, de Santa Teresinha. Durante séculos, a Igreja Católica exigiu que os padres aceitassem de boa fé e sem contestar os milagres registrados pela Bíblia. Até aqui foi assim. Agora, no Instituto Superior de Teologia Moderna da Pontifícia Universidade de Roma, o padre André Hesch leciona para padres do mundo inteiro a parapsicologia, a levitação e os fenômenos sobrenaturais. Será que a Igreja também está mudando? Sim, porque antes a Igreja dava ordens, dizendo que tínhamos de acreditar em algo, e esclarecia que este algo nada tinha a ver com a parapsicologia ou com os poderes da mente. Agora, a Igreja discute tudo o que acontece no setor da parapsicologia e do paranormal, mostrando o que a ciência já investigou e deixando que cada um decida por si mesmo se acredita ou não em qualquer fenômeno. A pesquisa destes fenômenos nos leva à história da ciência, a novas ideias, a novas possibilidades de entendermos melhor o ser humano e a sua inter-relação com o meio em que vive. Casos como o do francês Jean-Pierre Girard, que consegue mover objetos sem tocá-los fisicamente, já não são mais descartados como simples truques de mágica pela Igreja e por pelo menos 10% da comunidade científica. Enquanto produz este fenômeno psicoquinético, mover objetos sem tocá-los, Jean-Pierre é controlado fisiologicamente por eletrodos colocados em seu corpo por um cardiologista, o Dr. P. Osterman. Esta barra é feita de uma liga de titânio e alumínio. É dura como aço e quase tão leve quanto o alumínio. Jean-Pierre consegue entortá-la tocando-a levemente com os dedos. O Dr. Osterman diz o que notou no eletrocardiograma de Jean-Pierre Girard. Beginning of the experiment, his heart rate was 105. No começo da experiência, seu batimento cardíaco estava em 105. Depois, passou para 125. E pouco antes de ocorrer o fenômeno, pulou para 160. Com isto, pode-se até prever quando o fenômeno ocorre, por causa da variação do seu batimento cardíaco. Você acredita no que viu? Milhares de pessoas acreditam. Mas a comunidade científica é mais exigente. Como o mágico pode cortar uma mulher pelo meio, levitar uma pessoa ou produzir pombos do nada, dizem os cientistas. Jean-Pierre também pode mover um objeto sem tocá-lo ou entortar uma barra de titânio e alumínio, porque tem mãos treinadas. Pedimos uma explicação ao biólogo e autor Isaac Asimov, também membro da Comissão para a Investigação Científica dos chamados fenômenos sobrenaturais. Por que tanta gente em todo o mundo quer acreditar nos fenômenos sobrenaturais? Os fenômenos paranormais são muito interessantes e dramáticos. Parece que é bom acreditar em fantasmas, em telepatia, em vida depois da morte e em clarividência. Tudo isto é muito dramático e muito curioso.
E se você chega a alguém e diz que nada disso existe, você está tirando desta pessoa uma coisa de que ela gosta. E ninguém quer perder algo de que gosta. Esta é a cidade de Baguio, nas Filipinas. Cerca de 30.000 americanos vêm aqui todos os anos à procura de cirurgiões espíritas. Homens com os mesmos chamados poderes de Zé Arigó. Durante esta filmagem, o operador espírita Juni Labo foi observado por 2 cientistas americanos. O Dr. Norman Shilley, neurocirurgião e diretor do Centro de Estudos da Dor do Hospital de La Crosse, em Wisconsin, e pelo Dr. Elmer Green, da Fundação Mainiga, em Topeka, Kansas. Juni Labo faz o seu diagnóstico segurando um lençol diante do paciente. Diz ele que assim pode ver dentro do corpo da pessoa, como se tivesse uma visão de raio-x. Na cirurgia por meios psíquicos, o espírita ou cirurgião parece cortar a pele do paciente com os dedos, sem usar instrumentos e sem causar dor. Depois, ele enfia os dedos no local da operação para extrair o que causa a dor. Do ponto de vista médico e científico, como se explica isto? Eu acho que não se pode explicar isto do ponto de vista médico ou com a terminologia científica normal. O que posso dizer é que o sangue é humano, verdadeiro, e me parece que isto é uma forma de materialização. É como se o sangue do corpo etéreo estivesse se materializando fisicamente. É deste ponto de vista metafísico que muita gente nos Estados Unidos entende este fenômeno. Como cientista, o senhor respeita estes espíritas e estas operações? Ou será que elas não passam de farsas, como se diz? Eu diria que estas operações não são totalmente falsas, charlatanismo, especialmente nos casos que podem ser filmados e verificados. Mas quando o caso é genuíno, a questão não é saber se ele é verdadeiro, e sim como é possível acontecer isto. Os doutores Shilley e Green conseguiram trazer o operador espírita Juni Labo aos Estados Unidos, onde ele fez várias operações. O que saiu do pescoço era mesmo pus e sangue, doutor? Sim, era mesmo. Analisamos o material no nosso laboratório. Este é o Dr. William Nolan, um dos mais famosos cirurgiões dos Estados Unidos e autor de vários livros técnicos. Há 5 anos que ele pesquisa as chamadas operações por meios psíquicos, nas Filipinas e em outros países. Seu último livro, Healing, ou Cura, é um relato de suas experiências, inclusive como paciente de um espírita. Como é que os cientistas e médicos, do ponto de vista científico, veem essas operações feitas por meios psíquicos? Eu detesto repetir sempre a mesma coisa, mas eu acho que tudo não passa de um efeito hipnótico. Todo curandeiro é um tipo carismático. No meu livro, eu falo de todo tipo de curandeiro, e não apenas dos que fazem cirurgia. Mas o que opera é sempre um tipo muito forte espiritualmente. Seu paciente, antes de tudo, é uma pessoa que acredita em seus poderes. E, na sua ingenuidade, a pessoa acha que vai melhorar. Assim, tudo não passa de um superpoder de sugestão, de hipnotismo. Esta é a opinião de todo médico, aqui nos Estados Unidos e em outros países, inclusive nas Filipinas. De todo médico que tem uma reputação a manter. O efeito é psicológico e não orgânico. Geralmente, os médicos são contra os curandeiros. O senhor também é? Todo mundo é influenciado pela sua formação, pela sua educação, pela sua experiência. Será que eu tenho prevenção? Será que sou contra os que curam por meios psíquicos? Não.
Sinceramente, eu acho que não. Se alguém tivesse alguma coisa a me ensinar que eu pudesse usar na minha clínica, eu teria o maior prazer em aprender. Não resta dúvida de que todos os dias eu vejo pacientes que não posso curar. Se houvesse uma maneira mágica, alguém com um poder qualquer que eu não tenho, capaz de curar um paciente com um câncer fatal, incurável, ou alguém com uma deformação qualquer, como um problema genético, eu adoraria ter este poder. Eu enviaria todos os meus pacientes para esta pessoa. Mas eu tenho de ser imparcial. Eu vejo o que estes curandeiros fazem. E honestamente não entendo como alguém pode ser curado. Eu vi nas Filipinas um curandeiro com órgãos, pedaços de galinha e de outros animais na mão para produzir o sangue que corre durante a operação. Se eu pudesse dizer no meu livro que existe alguém capaz de curar qualquer doença, eu ganharia $1 milhão. Mas não é assim. Eu fui às Filipinas para ver sem partidarismo. E o que vi foi charlatanismo. Se é fácil ver a fraude nas operações feitas por meios psíquicos, é difícil encontrar qualquer dúvida na arte espiritual de Luiz Gasparetto. Luiz é psicólogo de profissão e parapsicólogo. Ele desenha de olhos fechados, como se estivesse em um transe espiritual. Luiz diz que conversa 3 vezes por semana com os grandes pintores da Renascença. Os artistas, diz Luiz, querem provar comigo que continuam vivos. Este fenômeno dispensa uma análise científica. Ou Luiz Gasparetto é um artista extraordinariamente bem dotado, ou então temos de acreditar no que diz. Na próxima semana, continuaremos a explorar os fenômenos parapsicológicos e sobrenaturais do ponto de vista espiritual e científico. Você vai ver o Dr. August Stern, o cientista russo que levita, a mulher que cura a distância e a telepatia, o menino japonês que fotografa com a mente, a reencarnação e a volta ao passado.